Para falar contra, o nobre deputado Douglas Garcia. Voltamos a transmitir ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek a sessão extraordinária desta terça-feira, 23 de abril. A ordem do dia, o projeto de lei complementar número 4 de 2019. Nesse momento, na tribuna, o deputado Douglas Garcia, do PSL. Senhor presidente, caros pares aqui presentes, é um prazer muito grande subir mais uma vez a essa tribuna, representando um povo do estado de São Paulo e legislando a favor da população. Quero cumprimentar a todos os que estão na galeria, a todos os que nos assistem também na TV Alesp, que Deus abençoe a todos vocês e parabéns pela luta, permaneçam sempre lutando pela categoria dos senhores. Nós temos aqui um projeto de lei que está sendo discutido na Casa, de trabalho e remuneração dos ocupantes do cargo de agente fiscal, rendas, e institui a participação dos resultados e dá providências correlatas. Artigo 1º, passa a vigorar com a redação que se segue o parágrafo 1º do artigo 33 da Lei Complementar número 1059, de 18 de setembro de 2018. A participação dos resultados, ou seja, a PR, será paga mensalmente na forma a ser definida em resolução do secretário da Fazenda e Planejamento. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Com respeito a todos aqueles que lutam pela aprovação desta lei, todos os fiscais de renda do Estado de São Paulo, que eu creio que sim, fazem um bom trabalho, fazem um trabalho que é necessário para o Estado de São Paulo, porém, eu entendo que nós estamos passando por um momento um tanto delicado. Nós estamos passando por um momento extremamente complicado, em que a gente olha para o Congresso Nacional, olha para a esfera federal e vê o trabalho com relação à reforma da Previdência, sendo feito de forma aguerrida, não só pela bancada do PSL, mas muitos outros parlamentares. O governo do Estado, o governo federal trabalhando para reduzir, para enxugar a máquina pública, indo, é claro, sempre na mão de poder enxugar o Estado e entregar para a população menos peso, menos mão estatal. E eu acredito que, em âmbito estadual, isso não poderia ser diferente, isso não pode ser diferente. Talvez não seja o melhor momento de nós trazermos isso para essa casa agora, porque o momento, sim, é de enxugarmos o máximo possível, e eu creio que essa questão não traz nenhum benefício para o Estado de São Paulo, uma vez que ele traz participação dos resultados aos agentes fiscais de renda. Não vejo lucro, a questão de lucrar trabalhando através de institucionalizar multas, correndo atrás de multas. Imagine só o que nós traríamos para o Estado de São Paulo. Estaríamos incentivando mais e mais a indústria das multas. E isso é algo que a gente não pode aceitar, é algo que a gente não pode aprovar na Assembleia Legislativa. É por isso que eu voto contra, nesse primeiro momento, a esse projeto, e creio que os demais deputados também devem votar para que a gente consiga enxugar a máquina pública, para que a gente consiga, de fato, atender a demanda de quem realmente necessita. Existem muitos outros servidores, outras categorias que estão em situação muito pior que os agentes fiscais de renda, que é o caso dos policiais militares e professores. Os policiais militares e professores estão numa situação decadente. Já falei hoje mais cedo no pequeno expediente que qualquer projeto que vier aqui de aumento salarial de servidor que não seja de policial militar ou de professor, eu voto contrário. O Estado de São Paulo, por intermédio do governo, precisa cumprir aquilo que prometeu durante a campanha, governador João Dória. Peço que o senhor cumpra aquilo que o senhor prometeu durante a sua campanha, que é fazer com que a Polícia Militar do Estado de São Paulo tenha o maior salário do Brasil, seja a Polícia Militar mais bem paga do nosso Brasil. E é isso que a gente está esperando. Qualquer outra categoria que não sejam essas duas tem o meu voto contrário. E eu defendo esse posicionamento. Os nossos policiais militares estão numa situação precária, os professores também, por mais que, infelizmente, nós tenhamos alguns, não a sua totalidade, alguns que utilizam, é claro, a audiência cativa dos estudantes para doutriná-los, que foi tema de muita discussão hoje nessa Assembleia Legislativa, e com razão. Infelizmente, a gente vê alguns deputados utilizando de suas comissões para instrumentalizar, para utilizar as comissões para poder representar a categoria de sindicatos, e isso é muito triste, quando você vê a Assembleia Legislativa sendo instrumentalizada para representar sindicatos que são comprados por partidos políticos. Essa Assembleia ela tem que trabalhar de forma
independente, essa Assembleia tem que trabalhar de forma imparcial, essa Assembleia precisa ter um posicionamento muito claro com relação a esses trabalhos. E eu fico extremamente triste quando eu vejo, senhores, isso que aconteceu, já foi trazido aqui pela deputada Valéria Bolsonaro, porém eu quero reforçar isso que aconteceu na Comissão de Educação. É um desrespeito muito grande, é um desrespeito enorme com relação à população do estado de São Paulo, principalmente com nós, estudantes. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, estudei a minha vida inteira, né, tanto da rede municipal de ensino como na rede estadual, então eu tenho propriedade para falar sim a respeito do que passa nas escolas públicas. E a realidade das escolas públicas do Brasil é o seguinte: o estudante, a maior parte dos estudantes, principalmente secundaristas, né, que está no segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, chega na sala de aula à noite para poder estudar, para aprender o quê? Biologia, para aprender matemática, para aprender física, para aprender português, e adivinhe só o que é passado pelo professor. É passado que a polícia militar ela é assassina, que ela é fascista, que ela precisa ser desmilitarizada. O estudante, depois de um longo dia de trabalho, ele chega na sua escola para poder estudar, ele vê problematização com a questão do racismo, né? Ele vê problematização com a questão do feminismo, ele vê problematização com um monte de questões que não compete ao professor, utilizando da audiência cativa dos estudantes, dos alunos, falar dentro da sala de aula. É um verdadeiro absurdo. Quando eu venho aqui a essa tribuna, quando eu falo aos microfones à parte, para poder defender o projeto de lei Escola Sem Partido, é que eu não admito que isso se prossiga dentro da sala de aula, dentro das universidades, e quando a professora Bebel, né, utiliza do seu cargo como deputado estadual para trazer a Comissão de Educação, né, que é uma comissão tão importante para o estado de São Paulo, e deveria ser uma comissão que deveria trabalhar assim em prol do estudante e não de partidos políticos, e faz isso daqui, essa vergonha de utilizar um documento que deveria ser distribuído a todos os deputados, Plano Estadual de Educação, colocando o símbolo da PUESP. A PUESP não é um instituto oficial do estado. A PUESP não tem a chancela de todos os professores. A PUESP não tem a chancela de todos aqueles que dão aula em sala, né, de aula, que não se sentem representados por uma associação que não faz essa questão de lutar pela causa dos professores. Não. Tanto é, senhores, que se você pesquisar aquilo que a PUESP trabalha, aquilo que a PUESP faz, a única coisa que você vai encontrar é algo relacionado a Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. A PUESP, nos seus artigos e jornais, ela defende que Dilma Rousseff participa de encontro na PUESP. Aqui, saiu no jornal da própria PUESP. Dilma Rousseff é ex-presidente da República, filiada ao Partido dos Trabalhadores. Além disso, nós temos também, educadoras realizam encontro com Dilma na sede da APUESP. Nós também temos, todos em defesa do ex-presidente Lula. Por que Lula livre? A APUESP participará do ato pela anulação do impeachment de Dilma. Todas essas questões, a APUESP defendendo. Isso daqui está no site oficial da própria APUESP. Se você pesquisar no Google, APUESP Lula, APUESP Dilma, o número de resultados que você vai achar é gigantesco. É por isso a nossa preocupação com relação a isso daqui. Desde o primeiro dia da reunião da Comissão de Educação, quando eles começaram a gritar Lula livre, eu já me preocupei. Por que dentro de uma Comissão de Educação eles estavam gritando Lula livre? Qual o plano da PUESP com relação à educação no estado de São Paulo? Depois vieram falar aqui nos corredores da casa que eu estava pirraçando, que eu entrei na Comissão de Educação para poder provocar, para dizer que o lugar de bandido é na cadeia. É mentira. Começaram a gritar Lula livre antes de eu, é claro, dizer o óbvio, que lugar de bandido é na cadeia. Você olha para o conteúdo, né, disso daqui, do Plano Estadual de Educação, aliás, uma cartilha da PUESP que foi repassado, e eles colocam o seguinte: vamos continuar nas ruas contra a onda conservadora. Ou seja, eles dizem que não doutrinam os nossos alunos na sala de aula, mas o que é colocar dentro da agenda estudantil, na rua, contra a onda conservadora? É dizer que Bolsonaro é fascista, como foi feito muitas vezes por muitos doutrinadores? É dizer como o que aconteceu na semana passada, aliás, essa semana, que foi demitido um professor na cidade de São José dos Campos, na sexta-feira, não foi, Letícia? Na cidade de São José dos Campos, por se comportar de forma inadequada na sala de aula, cometendo crime contra a honra do presidente da República. Isso é um absurdo.
É por isso que nós nos colocamos de forma ferrenha a esse absurdo que tem sido feito por parte de alguns militantes travestidos de professores. Por que que eu bato tanto? Por que que eu insisto em dizer que a PUESP não representa a totalidade dos professores brasileiros? Porque muitos professores, quando eles não seguem a agenda que a PUESP prega, eles são perseguidos politicamente, eles são perseguidos ideologicamente. Nós temos casos que nós estamos recebendo denúncia, tanto eu como a deputada Valéria Bolsonaro, de professores da Universidade de São Paulo, que têm o seu salário reduzido por não seguir a agenda, né? Isso é um absurdo. Nós temos casos de professores impedidos de participar de reuniões com outros professores porque não seguem a agenda da PUESP. Ou seja, eles vêm tanto aqui para xingar, para falar mal, dizendo que o Escola Sem Partido é a lei mordaça, quando eles estão praticando a mordaça. Isso não pode prosseguir, isso não pode caminhar. Da mesma forma que nem todos, já aqui falando um paralelo à minha própria pessoa, da mesma forma que eu não me sinto representado pela militância LGBT, eu sei que a PUESP não representa a totalidade de professores que existe na sala de aula. Então eu peço para que os nossos amigos deputados estaduais venhamos legislar sim, a favor do projeto de lei Escola Sem Partido, para que ele seja aprovado nessa Assembleia Legislativa, para que nós viemos garantir aos nossos estudantes a liberdade de pensamento de que eles precisam. O Escola Sem Partido, ele não é uma lei mordaça. O Escola Sem Partido, ele serve para impedir que aqueles professores que detêm a audiência cativa dos alunos utilizem da sua autoridade na sala de aula para querer influenciá-los a seguir ideologia X ou ideologia Y, porque escola não é lugar para utilizar como palanque político partidário. Se quiser fazer palanque político partidário, vem aqui onde eu estou nesse momento e fala a respeito do seu partido, fala a respeito da sua política, mas na sala de aula, não. Em documentos oficiais, não. Em comissões, não. Por quê? Porque faz tudo parte do aparato do Estado. Uma coisa é aquilo que pertence ao Estado, outra coisa é aquilo que pertence a partidos. Se uma professora não consegue entender isso, então sinto muito. O que nós esperamos da educação brasileira? Né? E já aproveitando aqui que nós estamos falando de professores, infelizmente, o deputado estadual, professor Carlos Gianazzi, não está aqui. Eu gosto muito de falar olhando para as pessoas, mas eu tenho certeza de que depois ele verá. Fico muito triste, né, o que foi falado na semana passada a respeito da ministra Damares. A ministra Damares é uma pessoa que eu defendo, né, ele ficou espantado porque a deputada Janaína Pascoal defendeu a ministra Damares. Também defendo. A ministra Damares é uma pessoa extremamente doce, nunca chegou a ofender absolutamente ninguém no Congresso Nacional, sempre que vai se direcionar a pessoa X ou Y, é muito educada, e a forma completamente grosseira que o deputado Carlos Gianazzi tomou o microfone dessa tribuna para falar da ministra Damares, é uma coisa que a gente não se espera de um educador, não se espera de um professor, não se espera de um deputado estadual. Então fica aqui registrado o meu repúdio, principalmente pelo fato de que não faz nem 6 meses, quando houve uma audiência pública no auditório Franco Montoro, a respeito do Escola Sem Partido, e o mesmo deputado estadual Carlos Gianazzi, através de um microfone, com o microfone, agrediu uma militante que era pró-Escola Sem Partido, tacando o microfone no braço da mulher. E a agressão foi tanta que chegou a quebrar o braço dela, ela foi para o hospital. Esse mesmo deputado que chama Jair Bolsonaro de machista. Ou seja, eu pergunto aqui, quem é machista? Então, essas pessoas que tanto criticam o projeto de lei Escola Sem Partido, são aqueles que trazem essas informações completamente falsas para dentro das nossas salas, para dentro das escolas, para dentro das faculdades. É por isso que as escolas públicas se tornaram ambientes completamente hostis. Ninguém mais tem liberdade de pensamento. Ninguém mais consegue pensar por conta própria, e qualquer um que faz isso já é chamado de fascista, nazista, machista, tudo que termina com ista. Então, é através da necessidade de nós legislarmos pelo Escola Sem Partido, que eu peço para que cada um dos deputados me ajudem na criação da frente parlamentar pelo Escola Sem Partido. Falta apenas 3 assinaturas para a criação dessa frente parlamentar. Nós vamos lançar aqui na Assembleia Legislativa, vamos aprovar esse projeto de lei tão importante para o Estado de São Paulo, e vamos garantir para cada estudante, sim,
a sua liberdade de pensamento, para que não ocorra aquilo que ocorreu na cidade de Curitiba, onde um estudante foi assassinado por outro estudante, enquanto estavam, adivinha onde? Dentro de uma ocupação influenciada por um professor na sala de aula. Onde não ocorra o que aconteceu também na mesma cidade, a retirada da bandeira do Brasil e o hasteamento da bandeira do comunismo no Colégio Público do Paraná. Onde não ocorra, e como vem acontecendo em muitas cidades, em muitos estados brasileiros, a doutrinação política e ideológica por parte do professor militante. Isso não pode ocorrer. Isso nós temos que lutar contra ontem, amanhã e sempre. E é uma bandeira que nós vamos levantar aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu, como estudante, me sinto muito honrado de levantá-la. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir a favor, nobre deputada Márcia Lia. Muito boa tarde a todos os deputados e deputadas. Nós estamos num debate a respeito do PLC 4 de 2019, que altera a Lei Complementar 1059, de 18 de setembro de 2008, que dispõe sobre o regime de trabalho e a remuneração dos ocupantes de cargo, do cargo de agente fiscal de rendas, e institui a participação nos resultados deste tão nobre trabalho, que é daqueles que arrecadam os recursos para que a gente possa manter as políticas públicas no nosso Estado, quiçá no nosso país. Então, fundamental esse debate, importante que a gente passe, então, uma definição que antes era essa aferição da participação dos resultados era trimestral, e agora a proposta é que ela seja mensurada mensalmente, né? O que seria importante para os funcionários da Receita. Quero fazer algumas considerações no dia de hoje a respeito de uma situação que a gente vive no nosso país, uma situação bastante grave, que é o número de pessoas mortas no Brasil, o crescimento em torno de 18% no ano passado de pessoas que são assassinadas pela polícia. Quando uma pessoa morre, morre também algo na gente. Morre nossa humanidade, morre também a nossa vontade de vida. Quando uma pessoa morre, morre um pouquinho da nossa esperança de um mundo melhor, de um mundo mais justo, de um mundo mais humano, de um mundo mais fraterno. E quando somos atingidos pela morte, é que temos obrigação, especialmente aqui nesta Casa de Leis, de reafirmar os nossos votos pela vida, pela civilização, pela cultura da paz, que deve permear os trabalhos de todos os deputados, os funcionários, os assessores dessa casa. Semana passada, aqui nesta tribuna, um parlamentar argumentou e afirmou que combate-se a violência com mais violência, sim. Quanto mais os policiais militares matarem, mais eles devem ser condecorados pela quantidade de bandido que eles mandam para o inferno. Então, caros deputados e deputadas, quero compartilhar com vocês algumas memórias de pessoas que foram assassinadas nos últimos 3, 4 meses. E eu quero trazer a memória do jovem Vitor Henrique Xavier Silva Santos, de 19 anos, que sonhava, olha a incoerência, em ser militar. Esse menino foi assassinado por policiais militares no início da tarde da quinta-feira, dia 18 agora de abril, no quintal da sua casa, em Florianópolis, quando ele brincava de atirar latinhas e com um revolvinho de pressão, ele
brincava de atingir essas latinhas. E ele foi assassinado sem direito de legítima defesa, sem direito de defesa nenhuma. Temos também a história do Cauã Peixoto, de 12 anos, que morreu após ser baleado durante uma operação da Polícia Militar na comunidade Chatuba, na Baixada Fluminense, na noite de sábado, dia 16 de março, no Rio de Janeiro. Também quero lembrar a memória da Jennifer, de 11 anos. Ela sonhava em ser ginasta. Baleada no peito, uma menina de 11 anos. Ela morreu no início da tarde de quinta-feira, na zona norte do Rio de Janeiro. A memória também de uma criancinha de 7 meses, que foi ferida em uma ação da Polícia Militar no bairro de São Marcos, em Salvador. Uma criança de 7 meses. A memória da filha de Tayana dos Santos, de 21 anos. Também uma criança de 5 anos foi morta, atropelada pela PM da Zona Leste de São Paulo e de sua mãe, que está internada em estado grave. Também a memória, aconteceu essa semana na minha cidade, em Araraquara, de Valdenir de Souza Aparecido, que era um morador de rua, um moço de 55 anos, que foi assassinado a tiros pela Polícia Militar na Praça do Carmo, em Araraquara. Eu lhes pergunto, esses todos que foram assassinados, um bebê de 7 meses, uma criança de 7 anos, outra criança de 11 anos, um menino de 19 anos que brincava no fundo da casa deles, esses são bandidos? Essas pessoas são bandidas? Pois foram as vítimas. Foram as vítimas e não são bandidas. Eu quero falar sobre alguns dados do Brasil nos últimos tempos. O país teve 6.160 mortes cometidas por policiais na ativa em 2018, contra 5.225 pessoas que foram mortas em 2017. Portanto, há um aumento de 18%. O Rio de Janeiro é o estado com maior taxa de mortes por policiais. A sociedade araraquarense está indignada com o que aconteceu na última quinta-feira, lá na Praça do Carmo, na cidade de Araraquara. Porque, sem que ele tivesse qualquer reação, simplesmente pelo fato de ser um desprotegido da vida, deputada Hélio Malunguinho, ele foi assassinado porque a polícia chegou, eram 7 policiais contra um morador de rua, e ele foi assassinado. Então, não tem justificativa. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil e todos aqueles que defendem as pessoas que se encontram numa situação semelhante a essa, estão se mobilizando para que a gente tenha aí a punição adequada para quem? Para os 7 que cometeram esse bárbaro assassinato lá na minha cidade, na última quinta-feira. E ele morreu simplesmente porque era morador de rua. Simplesmente porque era uma pessoa que, por alguma razão na vida, não teve a sorte de ter, neste momento exato da sua vida, uma família, um lar, uma casa. A gente conhece a história de tantas pessoas que vivem na rua e que são pessoas extremamente inteligentes, pessoas bacanas, pessoas simples, e que tiveram, por infelicidade, perderam o emprego e acabaram não tendo como pagar o aluguel, não tendo como cumprir com as suas obrigações, e acabam... E aqui, no estado de São Paulo, e na cidade de São Paulo, mais precisamente, nós temos muita gente indo para a situação de rua. A gente anda no centro da cidade de São Paulo, a gente vê a quantidade de pessoas dormindo nas ruas, morando nas ruas, sem ter um mínimo de dignidade. Então, não é simplesmente pelo fato dele ser um morador de rua que ele deveria ter sido submetido a uma violência tão grande que foi a retirada da sua vida.
Então, nós queremos aqui deixar a nossa indignação em relação a esse ato que aconteceu na nossa cidade e dizer que nós não podemos aceitar o debate de que combate-se a violência com mais violência. Nós não podemos aceitar que, ao invés da gente ter atitudes de paz, atitudes de respeito, atitudes de solidariedade, atitudes de fraternidade, atitudes de ajudar as pessoas que se encontram em situação de dificuldades econômicas, financeiras, simplesmente submeter essas pessoas à violência. É impossível que a gente aceite uma situação como essa, deputada Érica, deputada Bebel. E a gente sabe que o nosso país vive hoje uma calamidade econômica, uma calamidade social. A gente vive hoje uma calamidade institucional, onde as nossas instituições carecem de credibilidade, onde as nossas instituições estão fadadas ao descrédito. Se você fizer uma pesquisa, e tem vários institutos que estão fazendo pesquisas dessa natureza, a gente vai ver a situação alarmante que estão as nossas instituições, porque defendem posições como essa, posições de violência, posições de desamor, posições de enfrentamento, posições onde a gente não tem a menor condição de aceitar. E o país caminha dessa forma. Caminha por retirar direitos, caminha por acabar com o Estado forte, o Estado que garanta ao cidadão, que garanta às nossas mulheres, que garanta às nossas crianças, que garanta aos nossos idosos, pelo menos a dignidade de ter uma casa, de ter um alimento na sua mesa e de ter dignidade. É isso que estão fazendo com o nosso Brasil. Estão acabando com os programas sociais, estão acabando com o amor, estão acabando com a palavra solidariedade, estão acabando com tudo aquilo que faz com que o cidadão seja um pouco melhor e que ele tenha compaixão do seu irmão. Eu digo uma coisa, sabe, Bebel? Não adianta as pessoas irem na igreja, se ajoelharem. Não adianta as pessoas ficarem dizendo que são cristãs, que são isso, que são aquilo, e depois as pessoas vêm defender aqui atitudes de violência, atitudes de desamor, atitudes de falta de respeito com as pessoas. A violência, ela gera mais violência, e o amor gera mais amor. A fraternidade gera mais fraternidade. E tem uma coisa que eu acho que é fundamental a gente debater, né? Que é o caminho que a gente está enfrentando na retirada de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso só vai fazer com que o nosso país crie um exército de miseráveis. Se nós aprovarmos, se nós apoiarmos a aprovação dessa reforma previdenciária, que está aí a passos largos e que o governo está tentando passar lá no Congresso Nacional, nós vamos ter o nosso país aumentando a quantidade de miseráveis, de pessoas pobres. Foi feita uma experiência no modelo dessa proposta de reforma da Previdência no Chile, em outros países também. E isso provou que não dá certo, porque a capitalização só vai engordar as contas bancárias dos banqueiros, não vai fazer com que o nosso povo tenha condições de gerar mais trabalho, de gerar mais consumo e, consequentemente, gerar mais recursos para encher os cofres da Previdência. O que se precisa fazer nessa reforma da Previdência é taxar aqueles que não pagam impostos, é taxar aqueles que são isentos, é taxar aqueles que têm as isenções, gordas isenções, e que não pagam tributos. É disso que nós falamos, é daqueles que fazem acordos para pagar a Previdência em 115 anos. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um país que inverteu a lógica dos valores. Enquanto nós discutimos a privatização de tudo aquilo que é público, de tudo aquilo que é do povo,
A Inglaterra, que já teve essa experiência, discute hoje a estatização, porque a experiência da privatização não deu certo. Nós precisamos ter um governo forte, nós precisamos ter um governo que ampare a população, nós precisamos ter uma polícia que nos proteja e não que nos assassine. Nós precisamos ter as pessoas, de fato, comprometidas com a melhoria da sociedade, com a melhoria dos programas sociais, com a melhoria da economia, com a melhoria da geração de trabalho e renda, com a melhoria de tudo aquilo que vai fazer com que a nossa economia se fortaleça. E em se fortalecendo, ela vai, consequentemente, fazer com que o nosso povo tenha mais qualidade de vida, mais condição econômica, mais condição social. Acabaram com o programa Minha Casa Minha Vida, acabaram. E os poucos empreendimentos que estão em andamento, eles estão correndo o risco sério de serem paralisados por falta de repasses de recursos do governo federal. Então, é uma situação muito grave, muito séria, e nós não podemos aceitar nessa casa a incitação à violência, nós não podemos aceitar que as pessoas fiquem aqui fazendo apologia à violência, ao crime, à tortura e a tudo aquilo que não dignifica o ser humano. Muito obrigado, senhor presidente. Para falar contra, a nova deputada Janaína Pascoal. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento novamente os nobres colegas, os cidadãos aqui presentes, os que nos acompanham. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que essa minha oposição, construtiva ao projeto não guarda nenhum tipo de restrição à categoria dos fiscais de renda, muito pelo contrário. Conheço vários profissionais, são pessoas competentes, que trabalham corretamente. Tenho colegas de faculdade que compõem essa carreira. Então, quero aqui reiterar todo o meu respeito à categoria. Porém, gostaria de pontuar que todos os dias nós recebemos aqui na casa as mais diversas categorias com pleitos de aumento salarial, correção salarial, pleitos legítimos, e nós não temos condição de contemplar essas muitas categorias. Em algumas situações, colegas propõem PLs para melhorar a situação dos vários profissionais, e quando esses PLs chegam ao Poder Executivo, reiteradamente são vetados. Ou são vetados porque o governador entende que a competência não é de iniciativa do Legislativo, porém, já deixa bastante evidenciada a situação econômica que não permite melhorar a situação de cada uma dessas categorias. Ou são vetados porque o governador diz que o orçamento não permite. E me chama muito a atenção o fato do Poder Executivo, sem nenhuma provocação de qualquer aqui dos nossos parlamentares, tomar a iniciativa de melhorar a situação da categoria da qual esse projeto trata. Então, é um tanto quanto contraditório que o mesmo governador, o mesmo partido, o mesmo Poder Executivo, que diz não para todas as categorias, tome a iniciativa de melhorar a situação de uma única categoria. Então, recentemente, houve o veto de um projeto que foi largamente discutido aqui na casa, eu nem fiz parte, porque foi da legislatura anterior, relativo aos dentistas. Todo dia eu recebo 3, 4, 5 e-mails de dentistas pedindo apoio para que nós
derrubemos o veto do governador. Eu solicitei a estes dentistas que enviassem o holerite, porque às vezes a gente recebe algum grupo no gabinete que fala que ganha mal, mas quando a gente olha o holerite, né, não é bem assim. Pois bem, os dentistas que escreveram para mim mandaram seus holerites e todos ganham entre R$ 2.800 a R$ 3.500, a depender do tempo de carreira. Então, nós estamos falando de uma profissão importantíssima, complexa, da área de saúde, que recebeu um veto do senhor governador, por força da situação econômico-financeira, profissionais da mais elevada categoria que recebem R$ 3.000. Teve um lá que recebe 4.000 e pouco. Eu não estou entrando no mérito se o salário é digno, se o salário é indigno. Estou dizendo o seguinte, é uma categoria diferenciada, que está com um salário visivelmente, vamos dizer assim, defasado. Esta casa aprovou um PL e o governador vetou. Vetou por questões orçamentárias, por dificuldades econômicas, que são reais. Tanto são reais que existe todo um plano de desestatização, tanto são reais que existe toda uma situação que nos leva à reforma da Previdência, dentre outras. O governador acabou de contingenciar o orçamento aprovado nesta casa. Eu estou, inclusive, com o PL do deputado Gianazzi, né, que contraria esse decreto de contingenciamento. Então, assim, se o mesmo governador que veta aumento e correção salarial para todas as categorias, que baixa um decreto contingenciando de maneira, vamos dizer assim, radical, o orçamento debatido e aprovado nesta casa, envia, por iniciativa própria, um PL para favorecer uma única categoria, eu me sinto no dever de votar contra. Eu não voto contra por estar contra os auditores fiscais, porque não tenho nada contra. Agora, voto contra porque me parece absolutamente incoerente com o proceder com relação a todos os demais. Então, ou é difícil para todos, ou não é difícil para nenhum. Não é assim? E aí nós vamos prestigiar justamente uma carreira que está numa situação diferenciada. Vejam, senhores, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor para dizer que ganham demais, que o salário é injusto. Não é isso. Eu sei que é uma categoria qualificada, eu sei que o concurso é difícil, tudo isso é fato. Porém, em termos, né, de valor absoluto, é um salário diferenciado quando comparado no poder público. Então, nós não conseguimos melhorar a situação de ninguém. Vamos nos unir para aprovar um projeto justamente do grupo que está bem, vamos dizer assim? Será que isso é justo com os demais? Como é que nós vamos explicar? Eu ainda tenho uma objeção que já deixei explícita quando nós assumimos, porque esse PL já chegou faz um tempo, então eu tive a oportunidade de falar sobre ele no início do nosso trabalho aqui. Eu tenho todas as restrições do mundo com relação à participação à multa. Tá? Eu sei que este projeto não está criando esta participação. Esta participação já existe. Entretanto, ela é paga trimestralmente. O que inviabiliza o pagamento no total, porque existe a colidência com o teto constitucional. Então, o que está acontecendo aqui? Um valor que é pago trimestralmente e, por conseguinte, não pode ser pago em totum, vai ser diluído mensalmente, para que não haja um impedimento do teto constitucional. Então, senhores, respeitosamente ao governador, não deixa de ser uma forma de burlar o teto. Não deixa de ser uma forma de burlar o teto. Porque se existe um teto constitucional, nós temos que olhar para ele, nós temos que respeitar. Então, é um projeto polêmico por várias questões. Questão número 1, participação em multas. Pode chamar com outros nomes jurídicos, mas o fato é esse, participação em multa. Qual é o estímulo que se dá para o profissional? Autuar e multar mais.
E desculpem, eu não acho justo utilizar a terminologia, são responsáveis pela arrecadação. Porque as pessoas também têm que ser multadas e autuadas se estiverem praticando ilicitude. Se existe um estímulo para, né, podem ser aplicadas multas e feitas autuações que não são conformes com a necessidade que os fatos mostram. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse estímulo. 2, é um projeto que visa, de alguma maneira, burlar o teto constitucional. Então entendo que a Assembleia e o senhor governador, né, ele está e nós estaríamos dando um mau exemplo. Porque ou existe teto ou não existe teto. E 3, uma questão de justiça social. Nós não podemos privilegiar uma categoria, que eu não vou utilizar o termo que já é privilegiada, mas que já é prestigiada, em detrimento de outras tantas. Dizer que não vai onerar o erário, desculpe, vai onerar. Porque se esse valor não pode ser pago por força do teto, ele volta para o Tesouro e pode ser utilizado em outra seara. Então, nós vamos onerar, sim, num momento de contingenciamento, inclusive na educação, né? A discussão do projeto do deputado Gianazzi, por exemplo, diz respeito ao dinheiro das universidades. Contingenciou na saúde, contingenciou na educação, não melhora a situação de nenhuma categoria, e aqueles que já estão numa situação diferenciada, né, que eu não vou utilizar a palavra privilegiada, porque seria, de alguma maneira, estigmatizante da minha parte, não é esse o meu objetivo. Né? Nós não podemos fazer injustiça. Então, ou tem para todo mundo, ou não tem para ninguém. Né? Eu vou votar contra, deixando muito claro o meu respeito, o meu carinho, a minha admiração pelo trabalho dos fiscais, né, os agentes fiscais de renda, que estão até pleiteando mudar a denominação, a gente vai enfrentar isso no futuro bem próximo. Eu vou votar contra, porque entendo que a situação não nos permite, e se nós tivermos que fazer algum tipo de sacrifício nesse momento, haveria de ser para pagar melhor aqueles que ganham pior, vamos dizer assim. Eu também gostaria de aproveitar esses poucos minutos que me restam, senhor presidente, para fazer um esclarecimento, porque eu estou um pouco incomodada com uma frase que vem sendo repetida reiteradamente nesse plenário, e falo olhando para a deputada Érica, porque tenho um grande apreço, um grande carinho por ela, mas uma frase no sentido de que o deputado Douglas teria dito que ia dar um tapa na deputada Érica. Hoje falaram aqui algumas vezes que o deputado Douglas teria ameaçado agredir a deputada Érica, falado em tapa na deputada Érica. Eu ouvi isso, fiquei na dúvida se eu estava ouvindo bem. Mas eu achei que era necessário esclarecer, até porque eu estou aqui todo santo dia, que em nenhum momento, o deputado Douglas falou em cometer qualquer agressão, sequer em tese, com relação à deputada Érica. Jamais. Ele falou, em tese, uma situação, né, teórica com uma pessoa teórica. Né, uma situação teórica. Em nenhum momento ele falou para ou contra a deputada Érica ou ameaçando a deputada Érica. Eu acho importante isso ficar dito de maneira clara, porque sempre que uma frase é repetida muitas vezes, né, para quem abre a televisão, liga a televisão e ouve, e não estava presente no momento dos fatos, pode ficar com uma imagem distorcida. Então, justiça seja feita. O deputado, ao se manifestar, utilizou uma terminologia forte, com a qual eu até não concordo. Falei isso claramente para ele no dia e depois. Porém, em nenhum momento ele ameaçou ninguém em especial. Ele não dirigiu as palavras de maneira objetiva para ninguém em especial. Né? Se a ideia em si foi recebida como uma ofensa, porque pode ser, às vezes a gente tem uma situação, então se alguém falar alguma coisa aqui, que eu entenda que é para mim, eu posso até me sentir chateada, mas a pessoa não falou diretamente para mim, dirigindo a mim, então acho que por uma questão de justiça, eu tenho que fazer esse esclarecimento, porque eu fico preocupada, toda hora se repete algo que não aconteceu,
né? E aí pode parecer que houve uma coisa que, na verdade, não houve. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Para falar... Senhor presidente, por uma comunicação, por favor. Vou passar só convidar o próximo orador. Enquanto ele se dirige à tribuna, eu dou uma comunicação. Para falar a favor do projeto, a nova professora Bebel. Uma comunicação, deputada Érica. Você tem a palavra. Boa noite. Deputada Janaína, enfim, a gente se conhece, enfim, daqui da Assembleia. Eu fico um pouco admirada de você usar um pouco do seu tempo ali em defesa de uma coisa que acho que a gente já resolveu, né? O Douglas, ele não falou que iria me agredir pessoalmente, mas ele justifica um discurso de agressão que é sistêmica. Ele não falou para mim porque eu sou uma deputada, mas talvez se ele tivesse me encontrado num banheiro com a mãe, com a filha dele, como ele falou, ele expulsaria tapas e chamaria a polícia. Assim, essa tese, essa situação hipotética dele é uma situação que autoriza a violência que acontece todos os dias, e a senhora sabe muito bem que ela acontece. A violência transfóbica, ela acontece todos os dias. Citei várias vezes, muitos exemplos aqui, como o de Kelly dos Santos, que teve o coração arrancado e no lugar foi colocado uma santa. Isso é um crime direcionado de ódio. E o que o deputado Douglas produziu aqui, publicamente, como uma pessoa pública, foi um discurso de ódio, e o que o responsabiliza muito mais, porque, hipoteticamente, ele concretizou o sentimento de muita gente que não tem coragem de falar isso. De muita gente que não tem coragem de falar e que fica um pouco polida na hora de se relacionar, porque, afinal de contas, eu sou uma deputada. Mas eu não sei se a transexual e travesti que está na rua se prostituindo, que foi precarizada por vários processos da escola, da família, se essa não seria uma atitude. Então, assim, o que está em julgamento aqui é uma agressão, sim, é uma agressão simbólica, mas que se materializa na ação de muita gente que agride transexuais e travestis. O que ele fez aqui tem responsabilidade, sim, porque ele é uma pessoa pública, ele é um parlamentar eleito. E tudo que ele diz aqui nesse microfone, aliás, o que nós dizemos, a gente tem que assumir essa responsabilidade. E isso foi, sim, uma prática de violência. E eu apresentei aqui o projeto só para concluir, apresentei o projeto Transcidadania, que trata do seguinte, do processo de reparação, que faz com que esse programa que já existe no município se estadualize, que acesso à escolarização, a curso profissionalizante e a intermediação entre a escola e trabalho para a população transexual. Isso é um pedido de desculpa. Se ele quer se desculpar, precisa produzir a reparação desse discurso de ódio que ele produziu aqui e que não só São Paulo, como o mundo inteiro, ficou em choque em ouvir um parlamentar dizer palavras tão, esdrúxulas como essas. Obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Posso só fazer um comunicado? Pergunto se existe anuência da oradora na tribuna. Obrigada, professora Bebel. Uma comunicação, deputada Carla. Obrigada. Gostaria também, Janaína, só para não haver nenhum equívoco quanto à explanação que a senhora fez, não se trata de um aumento no salário dos fiscais, e sim de uma participação de lucros, sem contar, como a gente já tinha acordado, parte de multas, para que isso não se torne uma barganha, mas sim para que eles recebam uma participação de lucros por estarem buscando um aumento da receita. Não entra no caso de aumento de salário de outras categorias, muito menos na deles. E sim somente esse aporte por eles estarem buscando aumentar a arrecadação do Estado dos impostos devidos. Só isso. Muito obrigada. Obrigada, Bebel. Uma comunicação, presidente. Pergunto se existe anuência da oradora na tribuna. Só lembrando, gente, que eu não quero estabelecer o debate. Nós estamos no meio do debate de um projeto, os debates por comunicação. Gostaria de pedir para os deputados se inscrevam e que a gente faça o debate por meio da discussão, que é o foro correto do projeto. Mas até para apoiar o debate, presidente, a deputada Carla, ela está correta. E, inclusive, está no orçamento votado por essa casa esse pedido do governo. Está na LDO. Todo esse planejamento. Mas é injusto não fazer um trabalho para
para os principais trabalhos do Estado, que é segurança, saúde e educação, para o funcionalismo, mesmo estando na previsão orçamentária do Estado, fazer esse agrado a essa categoria, e posso falar que é até merecido. Mas nós precisamos primeiro ver a questão dos salários dos professores, dos policiais, né, da parte de saúde. Então, a deputada Carla disse que não é salário realmente. E foi feita a previsão, né, no recurso orçamentário do Estado, esse valor. Obrigado, presidente. Com a palavra, professora Bebel. Bem, eu retorno a essa tribuna e quero entrar inicialmente no mérito da discussão sobre a participação nos lucros e resultados e um pouco até fazendo um paralelo com o bônus, quer dizer, o paralelo é injusto porque o nosso bônus de mérito esse ano foi vergonhoso, ele foi de 370 milhões, quer dizer, não deu quase nada para ninguém, né? Foi um bônus vergonhoso, mas a gente não pode rasgar, porque veja bem, se vocês perguntarem a posição minha, da Maria Isabel, eu sou contrária à bonificação e eu quero reajuste salarial. Mas a categoria dos professores, ela quer a bonificação. Ela incorporou isso nela. E não tem como eu ir lá, deputada Janaína, e dizer, olha, não, eu até tentei uma vez, fiz uma negociação com o secretário da Educação para transformar o bônus em reajuste salarial. E aí o que aconteceu? Os professores não aceitaram, quiseram a bonificação. Então, na condição de representante sindical, né, que sou, eu tive que acatar o que a categoria quis, a bonificação. E essa participação de lucros e resultado, de acordo com o que está colocado, não é a criação de uma nova, de um novo reajuste. Não é isto. É que eles já recebem trimestralmente e que vai passar a ser mensalmente. É isto. Né? Se eu estiver enganado, alguém me corrija. Mas é isto que está em questão. Porque se não alterasse a periodicidade de percebimento, automaticamente era para ser dado trimestralmente. Isso não viria para casa. A troca de entendimento é trimestral ou mensal. E eu sou contra retirar direito de quem já tem. O que eu tenho que fazer? Lutar para que a nossa categoria, aí eu quero fazer coro, os policiais, os professores, os médicos, os profissionais da saúde, nós vamos ter que lutar muito nessa casa. Nós vamos ter, porque, olha, tem uma inverdade no discurso, né, oficial que é feito pelo governo. Qual é a inverdade? Não é verdade que a arrecadação de Estado diminuiu. Subiu 5%, nominalmente 17%. Né? Isso tem um impacto, isso está dizendo o quê? A folga e a gordura, Coronel Conte, para dar reajuste para nós, sim. É opção do governador não dar reajuste para os professores, para os policiais, para, enfim, os profissionais da saúde, para os serviços públicos. É opção, porque dinheiro ele tem. Está lá. Nós abrimos o orçamento ontem. Só nesse bimestre, deputada Érica, esse foi o crescimento da arrecadação, e eu estou falando das transferências, né? IPVA, ICMS, FPM, FPE, né? Todas essas transferências que caíram no cofre do Estado. Então, é muito importante
que a gente saiba que o governo tem condições de dar reajuste salarial para todo o funcionalismo público. Nós temos que pensar num plano, né, estadual de valorização de todo o funcionalismo público de forma igual. O igual que eu estou falando não é passando por cima, é claro, de um crescimento, quer dizer, uma vantagem na carreira cá ou acolá. Isso são conquistas que nós temos na carreira, que os policiais têm na deles, que os médicos têm nas deles. Não, eu estou falando, você pode dar um reajuste com repercussão geral na carreira. É muito importante a gente entender isso, né? Até eu pergunto para o nobre deputado Coronel Telhada, que faz coro comigo, né? Quando a gente faz uma luta. Aqui eu gosto, eu concordo, Coronel, assim, totalmente. Eu acho que a gente tem que caminhar junto, em que pese, né, divergências de outra ordem, a gente tem que caminhar juntos. E eu quero dizer o seguinte, que nesse debate, o que nós temos que tomar cuidado é para a gente não cair na tábula rasa, do tipo, quem tem, então, não pode. Isso aí é uma questão do seguinte, eles já recebem, como é que eu vou tirar? Como é que nós podemos concordar com isso? Essa é a discussão. Eu não estou fazendo a discussão, porque a discussão para valorizar os profissionais da educação, a discussão para valorizar os profissionais, não é discussão, eu acho que é a luta que nós vamos ter que fazer, né? Ela vai ser sempre. Por isso que eu não admito que venha pessoas aqui que nem do sindicato nunca pisou no sindicato, nunca sentiu o que é ir lá para a Avenida Paulista, nunca sentiu o que é andar quilômetros e quilômetros para ter reajuste salarial, vem aqui dizer que o sindicato APUESP não representa os professores. Gostaria de avisar para este plenário que a APUESP só tem, numa categoria de 220 mil sócios, 186 mil sócios, quer dizer, de uma base de 220 mil, ela tem 186 mil sócios, por vontade, por adesão, deputado Douglas, não por imposição, como o senhor está dizendo, não por causa de partido, porque quando eu subo no caminhão, eu não tenho partido, eu tenho proposta, e a proposta é defender veementemente a categoria segundo a qual eu me proponho a defender. E sempre eu fiz de forma muito digna. Nunca traí a minha categoria. Isso eu falo de peito aberto. Então, dói para a gente, às vezes, né? Massar barro, vai na porta de governador, leva não de cá, não de lá, né? E às vezes a gente tem que ouvir pessoas que sequer pisaram no chão de um sindicato. Não sei se é professor, mas sequer pisou também no chão de uma escola pública. Porque para ser membro de um sindicato, no mínimo tem que ter aula. Segundo, tem que ter dado aula. Tem que ter vivido o chão da escola. Eu vim do chão da escola com muito orgulho. Fui representante de escola, conselheira estadual do Conselho da PUESP. Uma primeira gestão, eu fui secretária geral de organização do interior, depois vice-presidente e presidenta da PUESP. A minha trajetória, ela foi calcificada, foi consolidada na medida em que o trabalho foi sendo construído. Eu não pulei etapa, eu não dei golpe em ninguém para pegar a presidência da República, a presidência da PUESP. Eu simplesmente trabalhei fielmente a minha categoria, que votou em mim em 2017 para ter um quarto mandato até 2020. E é questionado porque nem participa do sindicato. Quer dizer, coloca em dúvida um mandato que é conferido a mim, como o meu de deputada. É conferido a mim.
Se todo mundo foi eleito, por que o meu é questionado o tempo todo? O de deputada e o de presidente da PUESP? A hora que eu tiver que sair, quem tem que me dizer, primeiro que o meu mandato vai até 2020, mas eu decido e minha categoria decide comigo. Não é esse plenário aqui que pode decidir, até porque, como disse, não estou fora daquilo que está na legalidade. Eu quero tocar numa questão que foi o programa Escola Sem Partido. É uma vergonha, é uma farsa, porque é um cala-boca, nos professores que já são duramente perseguidos, que só tem 0 de reajuste salarial o tempo todo, que não tem valorização e ainda vai ser perseguido porque vai ter um programa, né? Eu estava lendo um substitutivo, SOS, né? Para poder fazer aquilo que aquela deputada do PSL lá de Santa Catarina fez, no sentido de perseguir professores e gravar professores, enfim, ter um telefone para uma espécie de ouvidoria para, enfim, ter denúncias de professores, não bastasse o que vivem os professores. Então, subir na tribuna, sei lá, para concordar, discordar, mas mais uma mão pesada para cima dos professores é muito difícil, deputada Aprígio. É muito difícil, né? Falo isso com conhecimento de quem viveu, né, vive as duras penas, e a gente sente dos professores essa dificuldade que eles têm. Então, eu estou vendo aqui, por exemplo, os companheiros todos, né, do funcionalismo público, aqui, eles estão aqui porque querem salvar o emprego deles, né? Tem o CPOS, tem Emplaza, tem também a Companhia Paulista de Obras, enfim, todos aqui tentando segurar o seu emprego, o IMESP, né? A própria Prodesp, que está nesse pacote, enfim. Hoje os senhores foram usados lá na Comissão de Educação, porque eu quis apresentar um projetinho para debater, diz que o mesmo projeto que eu estava fazendo lá, né, como se estivessem preocupados com os senhores. Não estão, né? Quando interessa, os senhores são defendidos. Quando não interessa, fica mudo o debate, fica de surdo mudo, né? Então, eu gostaria de dizer o seguinte: eu subi nessa tribuna para discordar da deputada Janaína, do outro deputado que aqui fez uso, do PSL, que fez uso da palavra, e dizer que eu não aceito falsa demagogia, não. Tá? Eu defendo direitos. Quando uma categoria tem um direito, eu defendo o direito dessa categoria. Não interessa se ela é privilegiada, não cabe a mim dizer que ela é. Né? É aquela questão. Como professor, houve um tempo no passado que nós tivemos salário de juízes de direito. E não poderia nunca ser questionado, que a nossa categoria é a mais importante que todas, se não. Mas isso também nos coloca nos direitos de defender outras categorias. Senão a gente acaba, né, meio que fazendo briga de categoria por categoria. Então, eu chamo a atenção para que aqui não está criando, na verdade está mudando a periodicidade dessa bonificação, essa participação que ele já tem de trimestral para mensal, né? E eu não vejo por que não manter isso, ou se eu me omitir, deputado Aprígio, é algo ruim para mim, que não poderia acontecer com o bônus de mérito dos professores. E aí, como é que eu ia explicar para os professores isso? Como é que eu ia explicar? Então, eu tenho que ser coerente com o que eu defendo. E, nesse ponto, para mim, eu esqueço e eu olho o que ele tem. Se é isto que tem que manter. Para terminar, verdadeiramente, eu gostaria muito, né, que os professores pudessem contar com o apoio de todos vocês, né?
não cometi nenhum delito na Comissão de Educação, ousei. Por ousar, né, eu ouvi o que eu ouvi, mas eu tenho a dignidade de dizer que eu não tenho problemas em fazer o debate sobre de qualquer lado. Tá bom? Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente, para uma breve comunicação. Só antes, porém, encerrada a discussão, não havendo mais oradores inscritos, passo a palavra para uma comunicação para o nobre deputado Douglas Garcia. Muito obrigado, senhor presidente. Peço atenção aos deputados dessa casa, por gentileza, a todos os demais, porque eu não gosto de voltar a esse assunto, mas, infelizmente, como foi retornado, eu me sinto na obrigação de defender a minha pessoa. Infelizmente, um deputado tomou a tribuna para retomar um caso que aconteceu há algumas semanas atrás. Bom, presidente, essa é a última vez que eu venho falar sobre isso e peço para que todos os deputados entendam. Eu nunca, de uma vez por todas, nunca disse que agrediria a deputada Érica Malunguinho. Nunca falei isso. E qualquer um que usa a tribuna, qualquer um que usa o microfone para dizer isso, está mentindo. Eu utilizei, sim, de palavras, fui hiperbólico, né, para dizer que não concordava com o fato. Eu vi o microfone e disse, abre aspas, caso as palavras que eu tenha dito anteriormente tenham ofendido alguém, peço desculpas a quem quer que seja, fecha aspas. E quando eu falei isso, presidente, eu pedi desculpas pela forma com que eu falei, mas nunca pela ideia. A minha ideia não é agredir pessoas trans ou pessoas travestis. A minha ideia é de que eu não concordo que seja utilizado o banheiro feminino por pessoas trans ou pessoas travestis. Eu não concordo. E eu tenho certeza de que muitas pessoas também não concordam. A população, principalmente do Brasil conservadora, não concorda com isso. Foi isso o que eu passei. Qualquer outra ideia que algum outro parlamentar mal intencionado venha tomar o microfone para falar, está mentindo. Nunca disse, jamais disse que agrediria a deputada Érica Malunguinho. Quem diz isso está mentindo, né? Fala que eu tenho preconceito, que eu tenho ódio à comunidade LGBT, que eu sou LGBTfóbico, isso é mentira. Eu não sei como é que um gay pode ser LGBTfóbico, não sei como é que um gay consegue ser homofóbico. Eu faço parte, sim. Eles não me representam, essa militância, não me representa. Mas não sou homofóbico, não sou transfóbico e nunca disse que agrediria ninguém. Muito obrigado, senhor presidente. Para uma comunicação, senhor presidente. Para uma comunicação, deputado. Senhor presidente, eu acompanhava a colocação da nobre deputada Márcia Lia, e ela falou a respeito da violência da polícia, principalmente da polícia militar. Ela citou vários assuntos do Brasil inteiro. Salvador, ela foi para o Rio de Janeiro, foi para Sergipe, foi para Pernambuco. E quando ela veio em São Paulo, ela falou de uma situação que foi um problema que aconteceu na Zona Leste, de 2 policiais perseguindo bandidos que acabavam de assaltar uma padaria. E realmente houve um atropelamento a uma mãe e uma criança. Eu acho que nenhum policial quer atropelar uma criança com a mãe. Quer dizer, é uma fatalidade que, infelizmente, aconteceu. Então, a gente queria colocar aqui que não é uma realidade que a polícia de São Paulo sai na rua para matar quem quer que seja. A polícia vai cumprir o seu trabalho. Essa infelicidade, essa fatalidade que aconteceu na Zona Leste, os policiais, inclusive, se feriram e estão internados. Eles foram até afastados para tratamento psicológico. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que aconteceu em Araraquara, Vossa Excelência acompanha a polícia, como todo mundo aqui, nem o policial sai na rua aí dando um tiro em morador de rua. Eu não sei o que aconteceu lá em Araraquara. Mas são situações que devem se analisar, mas são assuntos pontuais, não a polícia no geral. E acho que ninguém aqui, pelo menos os policiais, pregam que quanto mais se mata, melhor é. Nenhum policial sai para a rua para matar ninguém. Agora, se o policial tiver que agir em legítima defesa, evidentemente a gente apoia esse policial. Obrigado, presidente. Uma comunicação, presidente. Uma comunicação, Sargento Nery. Não vai ficar bravo agora, hein, presidente? Não. Vai ser a última comunicação que eu vou ceder para Vossa Excelência. Presidente, o que o capitão Conte Lopes está falando é uma verdade. Infelizmente, a nossa legislação não beneficia o policial. Porque quem teria que ser responsabilizado pelo aquele atropelamento, de qualquer forma, seria o marginal. E o Carlos me lembrou aqui que o veículo dos marginais foram encontrados, apreendidos, e o amassamento está do lado direito. E indica que foram eles que atropelaram aquelas pessoas. Então, mas como a Polícia Militar sempre ela é
julgada, condenada, antes mesmo de o juiz tomar conhecimento, nós já estamos acostumados. Agora, o que nós precisamos é ter responsabilidade naquilo que defendemos aqui. Em países sérios, esses marginais seriam, com certeza, condenados por esse atropelamento e por esse homicídio. O que nós precisamos no nosso país, primeiro, é seguir as leis. Segundo, ter leis sérias. E nós precisamos, sim, de certa forma, em ações policiais de perseguição, ter mecanismo de proteger o nosso policial. E é muito fácil julgar no sofá de casa assistindo a Globo, Gil. Mas dentro de uma viatura perseguindo, não é fácil. E os nossos motoristas têm a responsabilidade dos policiais que estão dentro da viatura, da população que está na rua, e mesmo assim, todos os dias, nessa hora, nesse exato momento, tem uma viatura acompanhando ou perseguindo o veículo. E, por vezes, eles não têm respaldo jurídico. Então, presidente, fica aqui também a minha manifestação de apoio àqueles policiais que estavam na perseguição. Há sobre a mesa o requerimento de método de votação. Em votação, o requerimento de método de votação. Para encaminhar. Vossa Excelência, com a anuência do líder Barba, Vossa Excelência encaminha em nome da liderança do PT. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectadores da TV Alesp, eu me inscrevi para encaminhar o roteiro e queria aqui fazer duas observações. A primeira, o projeto que está na pauta, que é o projeto número 4, o projeto de lei complementar número 4 de 2019, ele tem apenas 2 artigos. O artigo 1º diz: passe a vigorar com a redação que se segue o parágrafo 1º do artigo 33 da Lei Complementar número 1059, de 18 de setembro de 2008. Parágrafo 1º. A participação dos resultados, PR, será paga mensalmente na forma a ser definida em resolução do secretário da Fazenda e Planejamento. Artigo 2º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Parece ser uma coisa muito simples, porque aqui está se propondo mudar o artigo 33, que eu vou ler rapidamente para a gente não perder aqui o nosso tirocínio. O artigo 33 diz o seguinte, no parágrafo 1º: a participação dos resultados, PR, será paga trimestral até o 3º mês seguinte do término do período de avaliação. Então, o que está se propondo aqui é, ao contrário de pagar ao término do 3º mês, vai ser paga mensalmente. Simples. Bom, o que será que pode estar por trás da simplicidade? Nada ou tudo. No diálogo aqui permanente com os partidos de oposição e de situação e independentes, surgiu uma luz que talvez possa ajudar a explicar. No dia 9 de março de 2018, o Procurador-Geral de Justiça encaminha aqui uma ação direta de inconstitucionalidade ao artigo 26, parágrafo 2º da Lei Complementar 1059 e o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei Complementar 1079, que exclui do teto remuneratório das verbas relativas à participação de resultados. Talvez aqui a gente tenha uma primeira pista por que mudar de trimestral para mensal. A segunda coisa que é importante a gente discutir aqui é que há, desde o início dessa legislatura e na legislatura passada, uma demanda reprimida por parte dos servidores públicos para melhorar o salário destes servidores.
É o caso dos professores, dos funcionários da saúde, dos da segurança pública, que tem aqui a discussão de PEC 2, PEC 3, tem a discussão de abono, de não ter abono, que a professora Bebel já fez referência aqui nessa tribuna. O grande problema é que nós precisávamos buscar uma alternativa para que também os servidores que não tiveram essa possibilidade de aumento, quem sabe pudesse começar a sonhar com o aumento dos seus salários. Até porque o Estado tem sido duro nesse sentido, de não melhorar a qualidade, a condição salarial dos servidores. E aí surge aqui uma emenda que os trabalhadores estão ali segurando a plaquinha, que é a emenda número 1, né, tem mais gente que está sentado lá, claro, ao projeto de lei complementar número 4 de 2019, que eu vou rapidamente fazer aqui a leitura para que todos saibam que também existe uma tentativa salutar, justa, de tentar equacionar essa desigualdade, que fez referência aqui o deputado Rafael. O artigo 2º fica instituído a gratificação pela atividade de gestão pública, a GAGP, a ser atribuída aos servidores abrangidos pela Lei Complementar de 1080, de 17 de dezembro de 2008, titulares de cargos ou ocupantes de funções, atividades de executivo público. A gratificação será calculada mediante a aplicação do coeficiente de 34 inteiros sobre o valor da unidade básica do valor UBV, instituída pelo artigo 33 da Lei Complementar de 1080, de 17 de dezembro. O valor da GAP, da GAGP, sobre o qual incidirá o adicional por tempo de serviço e a sexta parte dos vencimentos, será computado para fins de cálculo do 13º salário, na conformidade do disposto no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Complementar 644, de 26 de dezembro de 1989. E o artigo 4º, o servidor não perderá o direito à percepção da GAGP nas situações de afastamento consideradas efetivo exercício em todos os efeitos legais e nos casos de licença de saúde no limite de 90 dias consecutivos. E o artigo 5º, sobre o valor da GAGP incidirão os descontos previdenciários e de assistência médica. O recebimento da gratificação por atividade de gestão pública será em parcela única mensal. Bom, aqui uma tentativa justa de buscar melhorar a situação salarial dos servidores que estão, inclusive, aqui acompanhando esta sessão. Se é justo, quem sabe a gente aqui não pode, de fato, fazer a justiça que a professora Bebel trouxe aqui para o debate e que outros parlamentares também estão preocupados com essa situação. Aqui, nós temos um projeto que ele pode estar casado com outro, que é o PLSC 5, que nós não vamos discutir hoje, que tem um outro objetivo e que precisa ser muito bem aprofundado, debatido, para que a gente não erre. Portanto, nós não podemos desconsiderar na votação de hoje o que pode acontecer a partir da aprovação desse projeto. E espero que a gente tenha ainda a condição de discutir e aprovar a emenda 1, que poderia também equacionar uma situação gravíssima que vive os servidores públicos. Acho até que poderia ser uma oportunidade ímpar do governo fazer justiça com aqueles que prestam serviço, com aqueles que atuam no atendimento ao público, naqueles que estão em funções administrativas e que carecem, que necessitam ser reconhecidos pelos seus serviços prestados. Que, infelizmente, o Estado, ao longo desses anos, desses 24 anos do PSDB, não tem feito esse reconhecimento, infelizmente, né? Então, aqui é uma oportunidade única, quem sabe a Assembleia entenda e reflita a importância desse reconhecimento. A emenda, para fazer justiça aqui, é uma emenda apresentada pelo deputado Janazzi, do PSOL. É isso? Então, eu queria registrar, até para que a gente saiba que há uma preocupação e a gente está trazendo essa preocupação para o debate, para o encaminhamento do roteiro de votação. Por fim, não menos importante, senhor presidente, esse projeto enviado pelo governador, ele parece ser apenas para resolver uma questão de recebimento salarial, passando de trimestral para mensal. Como eu iniciei aqui dizendo dessa ADIM que tramita no Ministério Público Estadual,
eu entendo que é importante que todos os deputados tenham conhecimento, até para que, ao fazer a escolha do seu voto, saiba exatamente no que está votando, para depois não dizer que fez uma escolha equivocada ou que não tinha todas as informações. Acho que o debate ele serve exatamente para isso. É por isso que nós aqui da bancada do PT temos insistido de que o projeto 01 de 2019 tem que ser retirado para que a gente tenha outros projetos em que a gente possa fazer o debate com profundidade de cada caso. Eu dialoguei com a bancada do Partido Novo, como tenho dialogado com a bancada do PSL, a necessidade de colocar luz nesse debate, para que a gente não faça, no projeto 01, um cheque em branco para o governo do Estado. Até porque a gente não vai saber exatamente o que eles querem com extinção, fusão, transferência e qualquer outra coisa. Então, é preciso que a gente aqui, ao votar, tenha clareza das questões que estão sendo discutidas e quais são as suas consequências. Por isso, depois de um debate grande na bancada do PT, com o diálogo com o Novo, com o PSL, inclusive com o líder do governo, o deputado Carlão Pignatari, eu acho que é fundamental a gente trazer os esclarecimentos necessários e informar dessa emenda 01, que poderia, com certeza, contribuir muito para que a gente aqui fizesse justiça àqueles que sofrem todos os dias sem o reconhecimento necessário do governo do Estado ao longo desses 24 anos governados pelo PSDB e que continua por mais 4, sem a expectativa de melhora. Então, senhor presidente, queria encaminhar essa questão e contar aí com os deputados que esclareceram esse fato. Em votação, requerimento do método de votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o método de votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, para uma verificação de votação. É regimental o pedido de Vossa Excelência. As senhoras deputadas e senhores deputados, vamos proceder à verificação de votação pelo sistema eletrônico. A partir deste momento, estamos fazendo soar o sinal intermitente por 4 minutos, para que as senhoras deputadas e os senhores deputados se encontrem em plenário, tomem conhecimento da votação que se realizará. Você acompanha a transmissão ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek da sessão extraordinária desta terça-feira, 23 de abril de 2019. Na pauta, o projeto de lei complementar número 4 de 2019. Foi solicitada uma verificação de votação durante 4 minutos para que os deputados que não se encontram em plenário possam tomar conhecimento da votação. O projeto de lei complementar número 4 de 2019, na pauta de hoje, trata do regime de trabalho e remuneração do agente fiscal de rendas no Estado de São Paulo, instituindo a participação nos resultados. O presidente, deputado Cauê Macris, há pouco deu o comando para votação do método de votação, ou seja, como o projeto deve ser votado. Mas foi solicitada uma verificação de votação, portanto, estamos aguardando o prazo regimental de 4 minutos para que os deputados que não se encontram em plenário tomem conhecimento da votação. Você acompanha ao vivo, cobertura pela TV Alesp da sessão extraordinária aqui do plenário Juscelino Kubitschek. Na ordem do dia, ou seja, para a discussão e votação de projeto, o projeto de lei complementar número 4 de 2019, de autoria do senhor governador. Esse projeto de lei altera a Lei Complementar 1059 de 2008 e trata do regime de trabalho e da remuneração do agente fiscal de rendas,
instituindo a participação nos resultados. Segundo o ofício enviado junto a esse projeto de lei, a participação nos resultados dos agente fiscal de renda, que será paga mensalmente na forma a ser definida em resolução do secretário da Fazenda. Esse projeto, segundo o ofício, objetiva adequar o pagamento da participação de resultados, o chamado PR, às exigências legais. Vai liberar os 5 milhões de emenda mesmo? Tá falando que vai, você avaliza? Você acompanha a transmissão ao vivo pela TV Alesp da sessão extraordinária desta terça-feira, 23 os de 4 abril. minutos, o sistema eletrônico ficará aberto por 30 segundos para que as senhoras deputadas e os senhores deputados votem sim, não ou registrem abstenção nos terminais pós em suas mesas. Peço encarecidamente para que os deputados possam votar pelos terminais eletrônicos, uma vez que eles estão aqui exatamente para isso. Os microfones de à parte servirão apenas para aqueles que não conseguirem realizar os seus votos pelo terminal eletrônico. Pela ordem, nobre deputado Teolílio Barba. Para botar o PT em obstrução. O PT está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Rogério Nogueira. Colocar o DEM em obstrução. O DEM está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Roque Barbieri. Para colocar o PTB em O obstrução. PTB está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado André do Prado. Colocar o PR em obstrução. PR está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gil Diniz. PSL em obstrução. PSL está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo Correia. Patriota em obstrução. Patriota está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Itamar Borges. Para colocar o MDB em obstrução. MDB está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Olim. Colocar o progressista em obstrução. PP está em obstrução. Pela ordem. Pela ordem, deputado Reni. Colocar o novo em obstrução. Novo está em obstrução. Neste momento, abrirei os microfones à parte para aqueles deputados que não conseguiram realizar os seus votos. Senhor presidente. Deputado Roque Barbieri. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor Pela ordem, presidente. deputado Jorge Wilson. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Caruso. Votar sim. Registro o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Léo Oliveira. Para votar sim. Está registrado o voto sim do Pela nobre ordem, deputado Léo Oliveira. Pela ordem, nobre deputada Carla Morando. Sim, senhor presidente. Registro o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, deputado presidente. Carlão Pinhatari. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Itamar Borges. Para votar sim, Está presidente. registrado o voto sim Pela de ordem, Vossa senhor Excelência. presidente. Pela ordem, deputado Mauro Bragato. Voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Senhor presidente, próxima obstrução. Próximo está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Analice Fernandes. Consignar o meu voto como sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor Pela presidente. ordem, deputado Vinícius Camarinha. Declarar o PSB em obstrução e votar sim. PSB está em obstrução e registro o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, deputado César. Voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Maria Lúcia Amari. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pergunto-se mais... Pela ordem, senhor Pela ordem, deputado presidente. Sebastião Santos. Para conseguir meu voto, sim. Está registrado o voto sim do nobre deputado Sebastião Santos.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barros Munhoz. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, nobre deputado Aprígio. Voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado André do Prado. Votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Reinaldo Augusto. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum deputado ou senhora, pela ordem, deputado Márcio Nakashima. O PDT está em obstrução, mas não constou. Acho que Vossa Excelência, não lembro. Se Vossa Excelência tinha manifestado obstrução do PDT, registro obstrução do Pela ordem, PDT. presidente. Peço para que se coloque no pleno. Senhor presidente. Deputada Voto Adriana sim. Borgo, registro o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Rogério Votar Nogueira. sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela Pela ordem, deputado Alexandre Pereira. Voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Pela ordem, Excelência. senhor presidente. Pela ordem, nobre Voto deputado sim. Delegado Olim, registro o voto sim de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de registrar o seu voto. Não havendo, então, mais registros de voto, neste momento passamos à alteração de voto. Pergunto se algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de alterar o seu voto. Não havendo alteração de votos, então, participar do processo 40 senhoras deputadas e senhores deputados, sendo 36 votos sim, 3 abstenções, e este presidente não vota, quórum insuficiente para deliberar a matéria, que fica como item número 1, com votação adiada para para a sessão ordinária. Está levantada a sessão, uma vez que esgotado o objeto da presente sessão. Você acompanhou a transmissão ao vivo pela TV Alesp desta sessão extraordinária de 23 de abril de 2019. Na pauta, o projeto de lei complementar número 4 de 2019, que trata do regime de trabalho e remuneração do agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo. Projeto que ficou, então, com a votação adiada. Você segue acompanhando a programação da TV Alesp.